Eu vou fazer o passo a passo dessa flor, atendendo o pedido de uma amiga, Helena. Então, Helena, vamos lá. Eu começo com o anel mágico. Para quem não sabe fazer o anel mágico, pode fazer 5 correntinhas e fechar com o ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz o anel mágico. Dentro do anel mágico, eu começo fazendo 2 correntinhas. Essa agulha tá ruim. Tem pouco que eu não trabalho com ela. Dentro do anel mágico, eu faço 12 pontos baixos. Contando com as correntinhas. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puxo. E agora eu vou fechar o anel mágico. Puxo a ponta até que feche bem. Puxa suavemente para não arrebentar o fio. E para fechar o ponto, eu faço um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Fiz 2 correntinhas para subir. Eu fecho na segunda correntinha. Subo uma correntinha. Em cima de cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ficando com um total de 24 pontos. Cheguei no meu último ponto. Faço o meu último ponto baixo e fecho na correntinha. Lembrando que a correntinha é um ponto baixo. Agora eu subo 3 correntinhas e vou fazer um ponto com aumento, ponto alto, um sem aumento, um com aumento, um sem aumento. Vai ficar com um total de 36 pontos nessa primeira carreira de ponto alto. A gente acostuma trabalhar com barbante, quando pega uma linha fina fica difícil. Depois que fizer os 32 pontos, a gente vai trabalhar a pétala. Então, eu preciso de 8 pontos para cada pétala. Em alguns trechos do vídeo, eu falei 32 pontos. Mas não, amigas, são 36 pontos, pois eu preciso de 8 pontos de base para fazer a pétala e mais um ponto de base para separar uma pétala da outra, ficando com um total de 36 pontos. 36 pontos na base da flor. Agora eu fecho com o ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para subir e fazer o meu primeiro ponto alto. Fecho com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas
para fazer a primeira pétala. Para fazer a pétala, cada ponto de base eu preciso de 2 pontos junto, ficando com um total de 16 pontos altos na primeira carreira da pétala. Essas pétalas são feitas separadas, mas não precisa cortar o fio. Eu já tenho 2 grupinhos de 2. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Se você for novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, deixa aquele joinha para fortalecer e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que essa flor eu finalizei um tapete, eu usei esse modelo e ficou bem legal no tapete. Dois, 4, 6, 8, 10, 12. Preciso de mais 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vamos conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2 pontos para cada ponto de base. Eu usei 8 pontos, então eu fiz 16 pontos altos. Viro o meu trabalho, insiro a agulha no primeiro ponto, ó. Insiro a agulha no primeiro ponto, faço um ponto baixo e volto fazendo para cada ponto de base um ponto baixo. Por que eu faço esse ponto baixo em cima da primeira carreira? Para que o ponto não fique pelo lado avesso, a última carreira da pétala. Se fizer se fizer voltando o crochê, ele fica pelo avesso. Então eu faço uma carreira de ponto baixo, cobrindo toda a carreira do ponto alto da carreira anterior. Tudo bem, meu bem? Eita, chinelo pesado, hein? Oi? Chinelo pesado. Cheguei no meu último ponto baixo. Vamos lá. Insiro a agulha no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E faço a última carreira da pétala. Aqui eu faço um ponto com aumento, um sem aumento. O primeiro ficou sem aumento, o segundo com aumento. Esse sem aumento, próximo com aumento. E assim eu vou fazer toda a carreira.
Quando chegar no último ponto, eu mostro como eu faço para não precisar cortar o fio. Mas é bem fácil e fica um trabalho mais bonito. Cheguei no meu penúltimo ponto. Esse penúltimo ponto é ponto com aumento. No último ponto, eu faço 2 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Assim eu não preciso cortar o fio e a pétala já fica com acabamento. Agora eu faço mais 2 correntinhas e vou lá no meu ponto, lá no primeiro ponto da pétala, da primeira carreira da pétala, e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu subo 2 correntinhas. Duas correntinhas e continuo fazendo a segunda pétala, que eu já vou mostrar para vocês. A primeira carreira da pétala é sempre com aumento. São 8 pontos de base, para cada ponto de base, aumento. Fica com um total de 16 pontos altos na primeira carreira da pétala. Se você quiser fazer menor, pode fazer. Diminui o número de ponto alto da base da flor. Mas ela com 4 fica bem bonita. Acabei a primeira pétala e aqui já é o início da segunda. Aqui eu já fiz 2 pétalas. A terceira carreira é 2 pontos juntos no mesmo ponto de base e um separado. 2 pontos juntos, um separado. 2 pontos juntos. Um separado, 2 pontos juntos. Cheguei no meu último ponto de base. Então, eu faço 2 correntinhas. Você pode fazer 3 se você quiser. Eu faço apenas 2. Fica mais arredondado a pétala, né? Vamos lá. Eu fiz 2 correntes e arrematei a primeira carreira. Faço mais 2 correntinhas, 1 e 2. Vou lá no meu ponto de base, no primeiro ponto alto de base e faço um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Eu prefiro trabalhar com o ponto baixíssimo. Então, aqui eu cheguei na minha última pétala. E a última pétala, como a primeira, são 8 pontos de base. E cada ponto de base, eu faço 2 pontos altos junto. Fazendo assim, aumento em todos os pontos de base, para formar a pétala. Eu comecei essa flor com o anel mágico. Dentro do anel mágico, eu fiz 12 pontos baixos. Fechei com um ponto baixíssimo, subi uma correntinha
e fiz 24 pontos baixos. Para cada ponto de base, eu fiz 2 pontos juntos. Lembrando que a primeira carreira era 12, na segunda carreira eu fiz 24 pontos baixos. Fechei a carreira com o ponto baixíssimo, subi 3 correntinhas para a última carreira da flor. Então, eu fiz na última carreira da base da flor. Na primeira carreira da pétala, eu fiz 16 pontos altos, 2 pontos para cada ponto de base. Eu usei 8 pontos de base e fiz 16 pontos altos. Virei o trabalho e voltei a carreira com um ponto baixo, para que assim a peça não fique com o ponto pelo avesso. Eu vou pegar a flor amarela, que eu mostrei no início do vídeo, para ver se eu consigo explicar melhor. Agora eu vou arrematar aqui, passando o fio por dentro dos pontos para fazer o arremate. Passo entre os pontos, chegando na primeira carreira de base, eu faço 2 nó com a linha que eu comecei o anel mágico. Assim ela não desmancha. E agora pode cortar a ponta. Ficando assim. É a mesma flor com a mesma quantidade de pontos. Por que que ficou uma maior, outra menor? Essa linha é a linha mais fina e essa aqui é aquela linha mais grossinha, mais grossa. Essa linha aqui, como ela é mais grossa, a flor fica maior. Então, vamos lá. Eu fiz o anel mágico e dentro do anel mágico eu coloquei 12 pontos baixos. Fechei com um ponto baixíssimo. Fiz a segunda carreira também de ponto baixo, ficando com 24 pontos baixos. Fechei a carreira. A primeira e a segunda carreira dessa flor, ela é feita com ponto baixo. Na terceira carreira, que é o miolo, a parte de dentro, a base da flor, a terceira, a primeira e a segunda carreira de base dessa flor, ela é feita com ponto baixo. Eu prefiro trabalhar com ponto baixo para fazer a primeira e a segunda carreira. Mas se você quiser fazer com ponto alto ou meio alto, também pode. A terceira carreira da base da flor, ela é com ponto alto. A cada ponto de base, eu coloquei 2 pontos juntos, um separado, 2 pontos juntos, um separado, 2 juntos, um separado, ficando assim com um total de... Dividi essa base em 4, para me fazer 4 pétalas. Para me fazer as 4 pétalas, eu precisaria de 8 pontos de base. Para cada ponto de base, na primeira carreira da pétala, eu fiz 2 pontos junto. Para cada ponto de base, 2 pontos junto, ficando com um total de 16 pontos alto na primeira carreira da pétala. Virei o trabalho e fiz ponto
baixo. Para cada ponto de base, eu fiz um ponto baixo, ficando assim 16 pontos baixo. Virei novamente o trabalho, subi 3 correntinhas e fiz 2 pontos juntos, um separado, 2 juntos, um separado, 2 juntos, um separado. E assim eu fui até o final da pétala. Por que que eu faço o ponto baixo no meio entre uma carreira de ponto? Porque eu faço uma carreira de ponto baixo ao terminar a primeira carreira da pétala. Porque assim o ponto não fica pelo avesso a última carreira. Se eu só virar e fizer a última carreira, fica com o ponto pelo avesso. Se fizer o ponto baixo, ela não ficará pelo lado avesso o seu crochê. Essa flor eu usei para finalizar um tapete lilás que eu postei no vídeo anterior. Eu vou deixar no final do vídeo o jogo do tapete que eu finalizei com essas flores. E o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e deixa aquele joinha para fortalecer. Mão na massa com a Lu. Se você for novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, deixa aquele joinha para fortalecer e ative o sininho para receber as notificações. E sejam todos bem-vindos. Um abraço e até o próximo vídeo.